2. Leia os sinais, confie em Deus. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Imagine que você esteja dirigindo numa estrada, a estrada da sua vida. No meio dela há linhas. Às vezes surgem duas linhas amarelas contínuas que avisam: se você cruzar essas linhas, terá problemas. Corre sério risco de bater de frente. Há trechos em que você depara com linhas brancas interrompidas, que significam: se desejar, você pode usar a outra pista e ultrapassar o carro à sua frente. Se cruzar essas linhas, talvez nada lhe aconteça, mas poderá ter problemas se não olhar para o outro lado, para ver se não há carros vindos de lá, para se certificar de que o caminho está livre. Há também sinais nas laterais da pista com orientações ou avisos específicos: mão única, curva perigosa, lombada, pista escorregadia, perigo de deslizamento, travessia de animais. Se você obedecer aos sinais e seguir as orientações, conseguirá manter seu curso e permanecer na estrada sem problemas. Evitará, por exemplo, ir muito para a esquerda e bater em outro veículo, ou desviar-se para a direita e cair numa vala. Assim como nas estradas, na vida espiritual também há sinais. Para permanecer sob a proteção de Deus, precisamos estar atentos aos sinais existentes ao longo do caminho, que nos dizem para confiarmos nele e não nos preocuparmos, temermos ou ficarmos ansiosos, para lançarmos sobre ele nossos problemas. Então, em vez de insistirmos em encontrar sozinhos as soluções, devemos voltar nossos pensamentos para tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Filipenses 4:8. Se obedecermos a esses sinais e permanecermos nos limites da estrada, conseguiremos manter nosso curso. Estaremos protegidos e experimentaremos durante nossas vidas em plenitude todas as maravilhosas promessas da Palavra de Deus. Subtítulo: Obedeça aos sinais. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Imagine que você esteja dirigindo pela estrada da vida e comece a se desviar para a direita. Percebe que o terreno está um pouco mais acidentado do que antes e passa a prestar mais atenção na estrada. Então se lembra de um sinal, alguns quilômetros atrás, que dizia: confie em Deus e não se preocupe. Se você escolher continuar no caminho que está, se desviará cada vez mais do leito da estrada e poderá acabar caindo numa vala, e então terá de chamar um guincho para tirá-lo de lá. Isso é o que acontece quando preferimos nos preocupar em vez de confiar em Deus. Como saímos de sua proteção, o inimigo pode nos atingir mais facilmente, e quando isso acontece, inevitavelmente perdemos nossa paz. Subtítulo: Caminhos retos. Façam caminhos retos para os seus pés. Hebreus 12, 13. Quando você toma uma decisão errada ou prefere preocupar-se a confiar em Deus, começa a se sentir incomodado e a perder a paz. Pode até achar que as coisas não darão mais certo e que você não saberá mais como agir. Ao perder sua paz, pare e pergunte: o que estou fazendo de errado? Às vezes, na minha estrada da vida, sinto que lá no fundo não estou em paz. Quando isso acontece, paro e pergunto: Senhor, onde estou errando?
Sei que perder minha paz é um sinal de que saí da sombra protetora de suas asas. Em geral, isso acontece porque comecei a me preocupar. Às vezes é porque fiz algo errado e ainda não me arrependi, ou então porque destratei alguém e não fui sensível bastante para perceber. Nessas ocasiões, simplesmente peço a Deus: Senhor, mostra-me porque perdi minha paz. E quando descubro o motivo, faço o que é necessário para pôr tudo em ordem de novo. Caso você fique preocupado ao seguir aquilo que o Senhor lhe indicou, leia em voz alta as palavras de Jesus em Mateus 6, 25 ao 32. Subtítulo: Pare de se preocupar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6, 25. Se você está fazendo regime, comece lendo a primeira parte do versículo, a que se refere a comida e bebida. Se for como eu, durante o regime, não faz outra coisa a não ser pensar em comida. Quando eu costumava fazer dietas, passava o dia pensando sobre quando e o que iria comer e como iria preparar minha refeição. Ficava mentalmente contando as calorias. Quase sempre isso me deixava com mais fome ainda, pois tudo que eu fazia era pensar em comida. Na verdade, preocupamo-nos menos com o que vamos comer ou beber do que com o que vamos fazer em determinada situação. E se isso acontecer? Mas e se aquilo acontecer? A maioria de nós tem pelo menos o necessário materialmente, mas quando as coisas se tornam difíceis e deparamos com situações que parecem impossíveis de ser solucionadas, surgem vozes em nossa mente a sussurrar: o que você vai fazer agora? E começamos a nos preocupar. Subtítulo: Observe as aves. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Você já viu um pássaro sentado numa árvore tendo um ataque de nervos? Ou andando de um lado para o outro dizendo: onde vou arranjar minha próxima minhoca? E se Deus parar de criar minhocas hoje? Não saberei o que fazer. Provavelmente vou morrer de fome. E se Deus continuar a criar minhocas, mas neste ano não as fizer tão suculentas? E se Ele não mandar chuva e nenhuma minhoca sair da terra? E se eu não achar nenhuma palhinha para construir meu ninho? E se? E se? Jesus disse: observem as aves. Elas não estão sofrendo um ataque de nervos. Toda manhã elas acordam cantando e voam livremente. Eu me pergunto se não teríamos mais tranquilidade se ficássemos observando os pássaros apenas 1 hora por dia. Subtítulo: Preocupação resolve? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Mateus 6, 27. A resposta é ninguém, mas certamente podemos encurtar nosso tempo de vida se insistirmos em fazer da preocupação um hábito. Em vez de nos preocuparmos, devemos ser como os pássaros, que dependem totalmente do Senhor para alimentá-los, e mesmo assim cantam o dia inteiro como quem não tem a menor preocupação na vida. Subtítulo: Veja os lírios do campo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês,
homens de pequena fé. Mateus 6, 28 ao 30. O que Jesus quis dizer é que as flores do campo não vivem perturbadas por questões materiais. Elas não se esforçam para ser lírios, apenas o são, e Deus as veste lindamente. Será que realmente acreditamos ser menos importantes para Deus do que os pássaros e as flores? Subtítulo: Não fique ansioso. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus 6, 31, 32. Um dos problemas da preocupação é que ela nos faz dizer coisas como: o que temos para comer? O que vamos beber? E o que vamos vestir? Em outras palavras, o que vamos fazer se Deus não cuidar de nós? Começamos a nos lamuriar e a ficar inquietos por causa de nossas próprias palavras, em vez de acalmar nossos medos e de remover nossas preocupações. As palavras que pronunciamos os tornam ainda mais enraizados. Só age assim quem não sabe que tem um Pai Celestial, mas você e eu sabemos que temos. Portanto, precisamos agir de acordo com essa consciência. Quem não é cristão pode não saber como confiar nele, mas nós sabemos. Jesus nos assegura que nosso Pai Celestial sabe tudo de que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos. Então, por que nos preocuparmos? Em vez disso, precisamos focalizar nossa atenção em coisas muito mais importantes: as coisas de Deus. Subtítulo: Primeiro, o principal. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Durante muito tempo eu ficava agitada e confusa antes de pregar nos cultos. Eu orava: ó Deus, ajuda-me. Não há nada de errado em orar pela ajuda divina, mas eu orava mais por ansiedade do que por fé. Atualmente, antes de pregar, apenas estudo e me preparo o melhor que posso. Então, alguns minutos antes do culto, oro e medito em silêncio, adorando ao Senhor em comunhão com Ele. Deus nunca me disse para buscar um grande culto ou grandes ofertas. Tudo o que faço é buscá-lo. E Ele cuida da quantidade de pessoas, de ofertas e de todo o resto. Quase sempre passamos todo o tempo buscando a Deus para obter respostas para nossos problemas, quando o que deveríamos fazer é apenas buscar a Deus. Quando buscamos a Deus, estamos em seu abrigo, à sombra de suas asas. Abre aspas. Sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fecha aspas. Salmos 91, 4. Mas quando começamos a buscar respostas para todos os nossos problemas e situações complicadas com que deparamos, na tentativa de satisfazermos nossos desejos em lugar da vontade de Deus, saímos da sombra de suas asas. Durante muitos anos perguntei a Deus o que fazer para que meu ministério crescesse. O resultado é que ele permaneceu exatamente como estava. Ele não crescia, às vezes até retrocedia. O que não percebi era que naquela época o que eu precisava fazer era buscar o reino de Deus e ele me daria o crescimento. Você entende que não deve se preocupar nem com seu crescimento espiritual? Apenas busque o reino e você crescerá. Busque Deus, permaneça nele e ele lhe trará desenvolvimento e crescimento. Os bebês alimentam-se apenas de leite e crescem. Se buscarmos o leite espiritual puro da palavra de Deus, cresceremos. 1 Pedro 2:2. Jamais experimentaremos qualquer sucesso verdadeiro por nosso próprio esforço. Busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então tudo nos será acrescentado.
Não devemos buscar os presentes de Deus, mas sua presença. Subtítulo: Permaneça no abrigo. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o Senhor. Salmos 27, 4-6. Às vezes vivemos ao contrário. Foi exatamente isso que fiz alguns anos atrás. Queria um grande ministério. Queria todo tipo de mudança em mim mesma, pois não gostava de mim. Queria mudanças em meu marido. Queria mudanças em meus filhos. Queria cura e prosperidade. Queria tudo debaixo do sol, mas não ficava nenhum tempo na sombra. Então o Senhor me mostrou onde eu estava errando. Ele usou o Salmo 27, 4-6, para me mostrar claramente que primeiro devo procurar a presença dele todos os dias da minha vida. Naquela época estava procurando muitas coisas e nenhuma delas tinha muito que ver com a presença de Deus. A partir do momento em que comecei a buscá-lo, era exatamente a presença dele o que eu mais desejava. Quando os problemas apareceram, ele me escondeu no abrigo de sua habitação. Quando o inimigo veio para tentar me destruir, nele me alegrei e cantei louvores ao Senhor. Satanás não pôde atingir-me, porque eu estava no abrigo do Altíssimo, portanto, inacessível a ele. Satanás não conseguiu me levar a um esgotamento nervoso, porque eu estava no abrigo, sem qualquer ansiedade. Subtítulo: Viva sem ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. Há muito tempo, Deus me disse que quando me aproximasse dele em oração, deveria dar-lhe tudo aquilo que o inimigo houvesse tentado dar para mim. A oração é para isso. Satanás aproxima-se de nós e nos entrega um problema. Dizemos: não posso carregá-lo, pois é pesado demais para mim. Aqui está, Senhor. Ele entrega esse problema. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo, em essência, nos diz: orem e não se preocupem. Ele não diz: orem e se preocupem. Quando oramos e entregamos nossos problemas a Deus, nossa atitude é um sinal para Ele de que estamos confiando nele. Assim deve ser a oração. Com certa frequência, preciso desse tipo de postura em relação a meu filho adolescente, Danny. Ele ainda mora conosco, mas por causa do nosso ministério, meu marido e eu precisamos viajar. E nessas ocasiões, meu coração fica apertado por ter de deixá-lo em casa. Antes de terminar a 8ª série, uma vez ele me ligou e disse que havia brigado na escola e que sentia nossa falta principalmente quando acordava e quando ia se deitar. Dave e eu temos um relacionamento muito bom com nosso filho. Nós o amamos e ele nos ama. Nosso filho mais novo tinha 10 anos quando Deus falou conosco para que tivéssemos Danny. Por isso ele é o nosso bebê. Ficamos inquietos quando ele entrou no ensino médio, com receio das pressões e influências que sabíamos ele iria encontrar. Todos nós diariamente deparamos com desafios e precisamos lidar com eles. Sentir pena de nós mesmos, andar de um lado para o outro com a cabeça baixa,
porque tudo em nossa vida não está acontecendo de modo perfeito, não vai nos levar a lugar nenhum. Devemos mudar nosso foco e fazer o que a Bíblia diz: orar. Sempre que estava viajando para pregar e começava a ficar preocupada com Dene, eu orava: Pai, eu te agradeço porque sei que estás cuidando de Dene. Agradeço, Senhor, porque tens um bom plano para a vida dele. Estás observando-o e pensando no melhor para ele. Obrigado por ele estar coberto pelo sangue de teu Filho Jesus. Quando começamos a orar dessa maneira, o inimigo nos abandona. Ele vê que não seremos abalados e que estamos determinados a confiar em Deus. Subtítulo: Fique no positivo. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6, 7. Se entregamos nossas preocupações nas mãos do Senhor em oração e depois continuamos a nos preocupar, estamos misturando uma força positiva com uma negativa. A oração é uma força positiva e a preocupação uma força negativa. Se colocarmos as duas juntas, o resultado será zero. Não sei em relação a você, mas não quero ter zero de poder. Portanto, não misturo oração e preocupação. Certa vez Deus me disse: muita gente vive com poder zero porque está sempre misturando força positiva e força negativa. Ora um pouco e se preocupa um pouco. Confia um pouco e fica um pouco ansiosa. Como resultado, essas pessoas vão para frente e para trás, sem sair do lugar, sem fazer qualquer progresso. Por que então não optar por permanecer no positivo, confiando em Deus e se recusar a ficar preocupado?